Rui Costa não fez qualquer referência a Luís Filipe Vieira no discurso na Câmara Municipal de Lisboa a propósito da conquista da Youth League. Os novos campeões europeus foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal, Carlos Moedas. No discurso, Rui Costa não respondeu às palavras de Vieira, que disse esta semana à CMTV que não havia mérito do atual presidente nesta conquista. Rui Costa também não fez referência ao peso de Luís Filipe Vieira no sucesso da formação. Rui Costa disse apenas que este título é o culminar do trabalho de todos os que idealizaram e concretizaram este projeto. Sem referir nomes, falou dos antigos diretores do Centro de Estágios do Seixal e de todos os que trabalharam com eles, assim como dos jogadores que passaram pela formação do clube. Carlos Moedas recebeu e homenageou esta tarde os campeões europeus de Sub-19 do Benfica, na Câmara Municipal de Lisboa. Centenas de adeptos marcaram presença nos espaços do Conselho e aplaudiram os jogadores que fizeram a festa na varanda da Câmara Municipal. Rui Costa agradeceu a homenagem e assumiu que a conquista do título é um sonho realizado. Acrescentou que o topo para os jogadores da formação é chegar à equipa principal. Já Carlos Moedas falou em orgulho e realçou que o Benfica é uma das maiores marcas da cidade de Lisboa. Roger Schmidt diz que ficou impressionado com os jovens do Benfica. O próximo treinador do Clube da Luz garante que esteve muito atento ao desempenho da equipa de Sub-19 que conquistou a Youth League. Em declarações à TVI, Roger Schmidt diz que o Benfica tem um ótimo departamento jovem e que mereceu conquistar o título europeu. Segundo apurou a CMTV, o técnico vai trabalhar de perto com alguns destes jogadores na próxima época e quer dar-lhes oportunidades. Tomás Araújo, Henrique Araújo, Martim Neto e Samuel Soares devem ter lugar no plantel principal da próxima época. Diego Moreira e Nedur deverão trabalhar com frequência junto da equipa A do Benfica. Ainda na Holanda, Roger Schmidt confessou estar entusiasmado com o futuro em Lisboa. Continuamos a olhar para Roger Schmidt, que vai receber um salário de 2 milhões de euros limpos no Benfica. O técnico alemão vai ter um salário inferior ao que Jorge Jesus recebia na Luz. O técnico português, que saiu do clube em dezembro, recebia 3 milhões líquidos por época. Roger Schmidt vai assinar por 2 temporadas, com mais uma de opção. O acordo ficou fechado depois da viagem do presidente Rui Costa e do administrador Lourenço Coelho à Alemanha. Os dirigentes deslocaram-se ontem a Düsseldorf e acertaram os termos do contrato com o técnico de 55 anos. Mais tarde, o Benfica enviou um comunicado à CMVM a confirmar o princípio de acordo com o ainda técnico do PSV. Continuamos no Benfica, que ofereceu 3 milhões de euros limpos por época a Di Maria, mais 3 milhões e meio de prémio de assinatura. São estes os valores em cima da mesa da proposta que o Benfica fez ao avançado do Paris Saint-Germain. Segundo a imprensa argentina, além da proposta do Benfica, Di Maria tem em mãos uma oferta da Juventus. De acordo com a mesma notícia, Di Maria tem interesse em jogar no Campeonato Espanhol e acredita que Barcelona ou Atlético Madrid possam vir a fazer uma proposta. O Benfica espera pelo aval de Roger Schmidt para avançar em definitivo para a contratação de Ricardo Horta. O avançado do Braga interessa à direção do Benfica. Interesse esse reforçado pelo golo apontado por Ricardo Horta frente ao Futebol Clube do Porto. Rui Costa já chegou mesmo a falar com António Salvador, presidente do Sporting Braga, para perceber as condições de um eventual negócio. O Braga quer pelo menos 15 milhões de euros. Ricardo Horta é o terceiro melhor marcador do campeonato, com 16 golos, atrás de Darwin e de Taremi. A direção do Benfica acredita que Ricardo Horta encaixa bem na forma de jogar de Roger Schmidt. Agora que o acordo com o técnico está fechado, a possibilidade de contratar Ricardo Horta vai ser debatida. Mário Götze pode estar a caminho do Benfica. O médio internacional alemão joga atualmente pelo PSV, onde trabalha precisamente às ordens de Roger Schmidt. Segundo a imprensa holandesa, Götze é desejado pelo novo treinador do Benfica na Luz. O médio já tinha sido associado ao Benfica há 3 épocas, quando jogava no Borussia Dortmund e quando Tiago Pinto ainda era diretor-geral para o futebol do Benfica. Essa hipótese ganha agora força com a chegada de Roger Schmidt. Além de Götze, Eric Gutierrez, que também joga pelo PSV, é igualmente associado ao Benfica. Avançamos agora com o jogador do atual plantel, Gonçalo Ramos, que foi distinguido como o melhor jovem do campeonato no mês de março. O prémio foi entregue pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.
Gonçalo Ramos já reagiu, diz estar muito contente pelo prémio e realça que a distinção é também de todos os que o ajudam diariamente. O jovem avançado agradece ainda pela confiança depositada nele. Gonçalo Ramos marcou 2 golos durante o mês de março nos jogos contra Estoril e Portimonense. Quanto a Grimaldo, poderá estar perto de assinar pelo Barcelona. A imprensa espanhola escreve que o lateral do Benfica vai reunir-se em breve com os responsáveis do clube catalão para discutir um eventual regresso a Barcelona. Antes de defrontar o Barcelona no Estádio da Luz, em jogo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, Grimaldo afirmou que vai sempre ter uma ligação especial com o clube espanhol. O Sporting de Braga está atento à situação de Nelson Veríssimo, numa altura em que a continuidade de Carlos Carvalhal no clube minhoto ainda não está assegurada. A SAD do Sporting de Braga vai estudando outras opções. Segundo o jornal Record, o nome de Nelson Veríssimo é mesmo um dos que mais agrada a António Salvador para assumir o comando técnico do clube na próxima época. Carlos Carvalhal termina a ligação ao Sporting de Braga no final da temporada. Nesta altura vai ter uma reunião decisiva com António Salvador. Quanto a Nelson Veríssimo, também fica livre no final desta época. O mais provável é que diga adeus ao Clube da Luz. Avançamos agora com o Sporting. Ruben Amorim está rendido a Fatau. Segundo o jornal Record, a atitude e o talento do avançado ganês de 18 anos têm impressionado o técnico do Sporting. Além da qualidade individual do jogador e da condição física que apresenta, Fatau agrada a Ruben Amorim também pela determinação com que treina. Fatau chegou ao Alvalade a meio da época, mas não se pode estrear na equipa principal por não estar inscrito. Ainda assim está no bom caminho para ficar no plantel principal na próxima época. Fatau assinou por 5 épocas e tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Paulinho, Pedro Porro e Mateus Reis estão de regresso às opções de Ruben Amorim para o jogo do próximo domingo frente ao Gil Vicente. Os 3 jogadores estiveram castigados na última jornada. Porro tinha visto vermelho direto frente ao Futebol Clube do Porto, na Taça de Portugal. Quanto a Paulinho, falhou o último jogo por acumulação de amarelos e Mateus Reis cumpriu castigo pelos incidentes no Clássico no Dragão. Os 3 jogadores voltam a estar disponíveis quando faltam 3 jogos até ao final do campeonato. O Sporting está a 1 ponto de garantir o acesso direto à Liga dos Campeões na próxima época. Tem ainda hipóteses matematicamente de revalidar o título. Avançamos agora com Pedro Gonçalves, que poderá mudar de posição na próxima época. O Ruben Amorim prepara-se para recuar o camisola 28 no terreno. Segundo o jornal A Bola, Pedro Gonçalves deixará de ser opção para o ataque do Sporting e vai assumir-se como uma mais-valia para a posição 8 do meio-campo. É também por isso que os responsáveis do clube de Alvalade não tencionam reforçar o meio-campo depois de garantirem Morita, mesmo com as possíveis saídas de Mateus Nunes e de Palhinha. Pedro Gonçalves foi um dos pilares do ataque do Sporting na época passada e conseguiu mesmo ser o melhor marcador do campeonato. Esta época não tem marcado tantos golos. Ainda assim, o internacional português de 23 anos leva 14 golos em 38 jogos esta época. Continuamos no Sporting, que ataca o Conselho de Disciplina pelo que considera ser um silêncio ensurdecedor sobre as agressões a jogadores do Sporting no polémico Clássico no Dragão. Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, ataca o Conselho de Disciplina e acusa mesmo o organismo de dualidade de critérios quando se trata de casos que envolvam o Sporting. Enumera agressões a Mateus Reis e Gonçalo Inácio por parte de elementos que não constam na ficha de jogo. O Sporting refere-se aos funcionários que vestiam coletes azuis e amarelos no polémico Clássico do dia 11 de fevereiro. Os adeptos do Futebol Clube do Porto esgotaram os bilhetes para o Clássico com o Benfica no Estádio da Luz. O Futebol Clube do Porto anunciou que todos os 3.250 bilhetes disponibilizados pelo Benfica foram hoje colocados à venda e em poucas horas foram todos vendidos. O jogo é no próximo dia 7 de maio e pode ser mesmo o jogo do título para a equipa de Sérgio Conceição. Caso o Futebol Clube do Porto não seja campeão já este fim de semana, o Estádio da Luz pode ser o palco do jogo do título para o Futebol Clube do Porto.
Avançamos agora com uma polémica que tem marcado os últimos dias. A W52 Futebol Clube do Porto voltou hoje aos treinos. A iniciativa foi do responsável da equipa e principal patrocinador, Adriano Quintanilha. Está convicto da inocência dos ciclistas na Operação Prova Limpa. Recordo que todos os 10 ciclistas da W52 Futebol Clube do Porto foram constituídos arguidos na operação que investiga a utilização de doping e adulteração da verdade desportiva. Ainda não são conhecidas as análises realizadas no dia das buscas ao hotel onde estava instalada a equipa, mas sabe-se que todos os ciclistas estavam na posse de substâncias dopantes. Incorrem, por isso, num crime punido pela lei antidopagem. Além dos ciclistas, são também arguidos Nuno Ribeiro e José Rodrigues, ambos dirigentes da equipa. No total, são 12 arguidos. Há mais de um ano que a Polícia Judiciária investigava a equipa de ciclismo do Futebol Clube do Porto, mas a operação foi precipitada pela suspeita de que as doses de doping estavam a aumentar ao ponto de colocar a vida dos atletas em risco. Paulo Sérgio diz que é uma vergonha o processo de inquérito aberto ao Portimonense pela equipa apresentada no jogo frente ao Futebol Clube do Porto. O treinador do clube de Algarvio acrescenta que é uma afronta e lamenta que se levantem suspeitas sobre as escolhas para a equipa utilizada nesse jogo, que o Porto venceu por 7-0. O Conselho de Disciplina abriu um processo para investigar as razões da apresentação de uma equipa inferior no jogo a contar para a Liga. Paulo Sérgio já tinha garantido que muitas das alterações que fez foram forçadas e que, acima de tudo, o grande objetivo era garantir a continuidade do Portimonense na primeira divisão. Luís Gonçalves já vai em 105 dias de castigo esta época. A expulsão de Luís Gonçalves no final do jogo entre Sporting Braga e Futebol Clube do Porto resultou num castigo de 15 dias, aplicado pelo Conselho de Disciplina ao administrador da SAD Portista. Com mais este castigo, Luís Gonçalves acumula 105 dias de castigo nesta época. Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, soma 83 dias e Rui Pedro Brás, diretor-geral do Benfica, 31 dias. No relatório de Hugo Miguel, do jogo em Braga, a que o Jornal Record teve acesso, o árbitro explica os motivos que levaram à expulsão do dirigente na passada segunda-feira. Luís Gonçalves terá dito ao árbitro que foram 6 penaltis que ficaram por marcar. Luís Gonçalves terá acrescentado a frase: ainda bem que não apitas mais o Futebol Clube do Porto, referindo-se aqui ao facto de Hugo Miguel ter atingido a idade limite para dirigir jogos. Segundo apurou o Jornal Record, o árbitro mostrou o vermelho a Luís Gonçalves e disse ao dirigente que podia agora meter uma providência cautelar. Olhamos também para Sérgio Conceição, que não admite qualquer deslize ao plantel do Porto. O técnico já avisou os jogadores que não quer nenhum relaxamento. A notícia é do jornal A Bola. Ontem, no regresso aos treinos no Olival, Sérgio Conceição fez questão de ter uma conversa com os jogadores para os avisar que não iria permitir mais deslizes depois da derrota em Braga. Nesse jogo, o técnico queixou-se da arbitragem, mas também admitiu que faltou qualidade à equipa do Futebol Clube do Porto, principalmente no momento da finalização. Agora os jogos desta noite. Cristiano Ronaldo marcou no empate do Manchester United a um golo frente ao Chelsea. O Chelsea marca primeiro aos 60 minutos. Marcos Alonso faz o 1-0 no marcador. Cá está o momento dos festejos deste primeiro golo apontado por Marcos Alonso. Aqui está o momento da repetição. Apenas 2 minutos depois, Cristiano Ronaldo faz o empate. O avançado português recebe o passe de Matites e finaliza com um remate forte. Aqui está o momento dos festejos de Cristiano Ronaldo deste golo. Empate com o Chelsea a um golo. Já a Roma de José Mourinho empatou a um golo com o Leicester na primeira mão das meias finais da Liga Conferência. A Roma adianta-se no marcador aos 15 minutos através de Pellegrini. É um remate de pé esquerdo de Pellegrini que abre o marcador para a equipa de José Mourinho. O Leicester empatou ao minuto 67 num autogolo de Mancini. Feyenoord venceu o Marselha por 3-2 na primeira mão das meias finais da Liga Conferência. Feyenoord marca primeiro golo do jogo por Cyril Dessert. Cá está o momento desse primeiro golo apontado, o primeiro golo de 5 deste jogo. A equipa holandesa aumenta a vantagem ao minuto 20 através de um golo de Luís Sinisterra. Está uma jogada pela direita e depois a conclusão no centro da área. Marselha reduziu ao minuto 28 por Bamba Dieng, num remate fora da área. Grande golo
aqui mais de pé direito, mais um momento de repetição. O Marselha empatou ao minuto 40 por Gerson, que aproveitou uma defesa incompleta do guarda-redes do Feyenoord. Mais um golo para a equipa do Marselha. E Feyenoord fez o terceiro golo aos 46 minutos. Mais uma vez, Cyriel Dessert que bisou no encontro. Olhamos para mais um jogo. O Leipzig de André Silva venceu o Rangers por 1-0. O avançado português entrou aos 71 minutos na equipa alemã. As duas melhores oportunidades antes do golo são para o Leipzig e as duas para Nkunku. Esta é a primeira dessas duas oportunidades. Vamos agora ver outra aos 71 minutos. Nkunku esteve novamente perto de marcar, mas acaba por atirar por cima da baliza. Era mais uma grande oportunidade, bem perto da baliza. Nkunku a atirar por cima. Aos 85 minutos, o Leipzig acaba mesmo por marcar. Angelinho estava colocado fora da área para o 1-0. Encheu o pé, Angelinho, para o melhor momento. Até sensacional. Muito bom. Sem deixar bater no chão. Já o West Ham perdeu com o Eintracht Frankfurt por 2-1 na primeira mão das meias finais da Liga Europa. O Eintracht Frankfurt marcou logo ao primeiro minuto por Ansgar Knauf. Cá está o momento do gol, uma jogada à esquerda, depois concluída ao segundo poste, remate de cabeça. O West Ham empatou ao minuto 21, na sequência de um livre, através de Mikhail Antonov. Ainda o momento da repetição. O Eintracht Frankfurt voltou a marcar no início do segundo tempo por Daichi Kamada. Cá está o momento do golo que faz o resultado final. Por cá, Rui Costa não fez qualquer referência a Luís Filipe Vieira no discurso na Câmara Municipal de Lisboa, a propósito da conquista da Youth League. Os novos campeões europeus foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal, Carlos Moedas. No discurso, Rui Costa não respondeu às palavras de Vieira, que disse esta semana à CMTV que não havia mérito do atual presidente nesta conquista. Rui Costa também não fez referência ao peso do próprio Luís Filipe Vieira no sucesso da formação. Rui Costa disse apenas que este título é o culminar do trabalho de todos os que idealizaram e concretizaram este projeto. Sem referir nomes, falou dos antigos diretores do Centro de Estágios do Seixal e de todos os que trabalharam com eles, assim como dos jogadores que passaram pela formação do clube. Isso ainda, Rui Costa admitiu que a aposta na formação, a aposta na formação e diz que a conquista da Youth League é um sonho tornado realidade. À quarta, foi de vez. Um sonho que se tornou realidade. O Sport Lisboa e Benfica conquistou a UEFA Youth League. Um jogo perfeito, uma caminhada brilhante, um objetivo cumprido. Objetivo que assumimos e ambicionamos no início de cada temporada. Porque a formação é, de alguns anos a esta parte, a pedra basilar do projeto esportivo do Benfica. Mas tendo sempre presente que o fim último de todo este percurso é formar jogadores à Benfica, que venham a alinhar com sucesso na equipa principal. Palavras de Rui Costa com as quais começamos a análise nesta Liga de Ouro. Hoje fazem-me companhia o João Brás Frade, o Nuno Encarnação, o Sérgio Cretinas e a Rita Garcia Pereira. Muito boa noite.